Bom dia, Igreja Gileade, graça e paz. Mais um domingo que estamos aqui, apesar de estarmos nos reunindo virtualmente, nós estamos juntos em espírito, unidos pelo sangue de Cristo. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos nos dirigir a Deus numa oração de louvor e adoração. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o recurso, ó Deus, para nos reunir, ó Pai, e obrigado porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Ó Deus, nós colocamos o nosso país diante do Senhor, ó Deus, que está passando, Pai, por esse momento tão difícil, tão delicado. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, a todas as autoridades. Ó Deus, que o Senhor dê, ó Pai, proteção a todos nós, ó Pai, tenha misericórdia do nosso povo, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja visitando a cada um, ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor cure a todas as pessoas, ó Pai, que estão doentes, ó Deus, seja por essa doença, Covid, ou qualquer outra doença nesse momento, nesse estado de dificuldade que enfrentamos na nossa saúde. Ó Deus, mas louvamos o Teu nome porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é Deus tremendo. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos salvou. Isso é o motivo de maior gratidão que nós temos. Fala conosco nesse dia, Senhor. Usa o Teu servo e fala ao nosso coração. E aceita, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E é nesse espírito que eu passo a palavra para a nossa equipe de louvor, para que nos dirija nos cânticos espirituais. Uma boa semana a todos. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor,
pra sempre exaltado o seu nome. Bom dia, irmãos da Igreja de Gileade, tudo bom? Meu nome é Jonathan, sou missionário em tempo integral da Jocum e hoje nesse momento missionário eu vou estar compartilhando um pouco com vocês sobre o que é a Jocum e como que ela surgiu. Basicamente, a Jocum ela é uma agência missionária internacional, ou seja, ela está espalhada em cerca de 180 países com atividades e bases operacionais diferentes. E ela também é uma agência interdenominacional, ou seja, ela tanto embarca presbiterianos, quanto assembleanos, quanto batistas e outras denominações. A Jocum, ela surgiu quando Loren Cunningham, ainda jovem, teve uma visão onde ondas com rostos jovens invadiam todos os continentes da Terra. E então, junto de sua esposa, Darlene Cunningham, em 1960, eles decidiram fundar a Jovens com uma Missão, com esse intuito de mobilizar, de princípio, jovens universitários a viagens de curto prazo para espalhar o Evangelho de Deus a todo povo, tribo, língua e nação. Só que com o tempo isso foi crescendo, e não somente se reduzindo a jovens, a missões de curto prazo, mas a todas as idades e por períodos variados, de formas variadas. Aqui no Brasil, a Jocum ela chegou por meio de Jim Steyer e Pamela Steyer, no ano de 1975. E chegou nessa base onde eu estou hoje, que é a base de Jocum Contagem, em Minas Gerais. A Jocum então ela se move com esse propósito, Qual é o lema dela? De conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não somente intelectualmente, mas conhecer a Deus como uma pessoa. E agora meu amigo Daniel, ele vai estar falando um pouco como nós nos movemos, Como que nós funcionamos. Muito obrigado. Paz, Senhor, irmãos. Eu sou Daniel, missionário da igreja e trabalho de tempo integral aqui na Jocum. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona a Jocum. A gente funciona com uma escola como porta de entrada, a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Ela tem cerca de 5 meses, sendo 3 teóricos e 2 meses práticos. Nesses meses teóricos, a gente tem aulas e ministrações envolvendo o caráter de Deus, paternidade de Deus, renúncia de direitos, etc. E na parte de 2 meses práticos, a gente trabalha com missões de curto prazo, sendo internacionais ou nacionais. Na Jocum, a gente tem 3 áreas: área de misericórdia, evangelismo e treinamento. Na área de misericórdia, a gente trabalha com desenvolvimento comunitário, discipulado de famílias e trabalhos em comunidades. Na área de treinamento, a gente trabalha com escolas, como a Escola de Missões Urbanas, a ETED em si, e a Escola de Missões Transculturais, etc. Na área de evangelismo, a gente trabalha com evangelismos em si, envolvendo a região de São Paulo e as regiões próximas na qual Deus nos direciona a trabalhar. Então é mais ou menos assim que funciona a Jocum. Muito obrigado, Deus abençoe. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero lhe convidar a orar nesse momento, após esse tempo de louvor ao nome do nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade de prestarmos culto ao Senhor, mesmo nesse contexto de pandemia, distantes uns dos outros, mas podemos estar juntos com as ferramentas virtuais. Então te agradecemos por isso, te agradecemos por esse tempo de louvor que tivemos, de adoração, e pedimos que o Senhor agora ministre a nós a tua palavra através da leitura e da proclamação da tua mensagem nessa manhã. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nessa caminhada até a Páscoa, nós nos encontramos hoje no início da última semana, a semana chamada Santa. Nós hoje comemoramos aquele que é o último domingo do período da Quaresma, o último domingo do período da preparação da Páscoa, conhecido como o Domingo de Ramos, exatamente
por causa da recepção feita a Jesus em Jerusalém. A gente tem lido os textos nos últimos domingos do Evangelho de João, mas hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Esse episódio da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém é narrado nos mais variados evangelhos. Então a gente vai ler Lucas capítulo 19, a partir do verso 28. A palavra do Senhor diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Que o Senhor nos edifique e nos abençoe com a leitura e com a proclamação da sua palavra. Irmãos, esse é um texto conhecido, a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, que marca, então, a última semana do ministério de Jesus, do ministério terreno de Jesus, o momento em que ele adentra a cidade de Jerusalém, e naquela última semana de preparação para a Páscoa acontece uma sucessão de eventos que culminam com a prisão, com o sofrimento, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse dia, então, da entrada de Jesus em Jerusalém, a multidão aclama a Jesus Cristo. A multidão lança suas palmas, os seus ramos sobre o chão e exaltam a Jesus com um salmo messiânico, né? Hosana significa salva-nos, né? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Um salmo que era utilizado para o Messias, para o Cristo. Então, de alguma forma, nesse momento, nesse texto, talvez o único momento do ministério de Jesus, nós vemos a multidão reconhecendo o caráter messiânico do seu ministério, reconhecendo em Jesus Cristo um rei. Jesus tinha, naquele momento, a chance de instaurar uma revolta, uma revolução contra os romanos, porque havia uma multidão muito grande, né? Os estudiosos dizem que na época da Páscoa a população de Jerusalém se multiplicava por 5, porque afluíam para Jerusalém milhares e milhares de pessoas, não apenas do território da Palestina, mas de fora também. No domingo passado nós conversamos sobre o fato de que alguns gregos queriam ver Jesus. Então veja, não eram apenas judeus que vinham de todos os lugares, mas gentios também vinham para aquele que era o maior feriado judaico, para aquela que era a maior festa dos judeus, que era a celebração da Páscoa. Então havia uma população grande demais em Jerusalém, um número de pessoas difícil de se controlar. Mesmo a guarda romana talvez não conseguisse lidar com uma revolução no período da Páscoa, e outras aconteceram nesse período. Então Jesus tinha condição, se essa fosse sua vontade, de naquele momento, ao perceber essa reação positiva das pessoas, liderar uma revolta contra o domínio romano, né? Mas ele não era esse tipo de rei. Jesus sim é um rei,
mas não esse tipo de rei que as pessoas esperavam ali, um rei político, um rei que se preocupava apenas com a libertação do jugo da opressão estrangeira. Jesus era um rei, mas um outro tipo de rei, um rei que trazia um reinado interior, um reinado que se constrói de dentro para fora. Em vários momentos na sua caminhada ele apontou para esse fato, e um desses momentos, inclusive, ele foi direto ao dizer, se as pessoas começarem a apontar, olha ali o reino de Deus, olha ali o reino de Deus, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o tipo de reino que o Rei Jesus Cristo veio trazer é um reino que nasce de dentro para fora, é um reino que nasce no nosso coração, no nosso interior. Mas as pessoas não percebiam isso, as pessoas achavam que Jesus Cristo ia realmente instaurar um reino terreno naquele momento. No texto de Lucas, como nós lemos, a gente tem a informação de que os discípulos aclamavam Hosana, o que vem em nome do Senhor. Mas quando você vai ler outros evangelhos como João, você percebe que não eram apenas os discípulos faziam isso. Mas João, por exemplo, testemunha que toda a multidão fazia isso, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, ao virem Jesus Cristo chegando montado num jumentinho, elas reconheceram nele um caráter real. E estavam certas, porque Jesus Cristo é o Rei. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a maneira como ele reage aos seus opositores, incluindo os fariseus, a maneira como ele chora diante da capital espiritual do seu reino, que é Jerusalém. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. Nós estamos vendo ali marcas desse Rei Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero lhe fazer nessa manhã, como sempre, né, nossa palavra muito simples, muito breve, a pergunta que eu quero lhe fazer nessa manhã é, diante do Rei Jesus Cristo, como é que você reage? Nós somos súditos do Rei Jesus. Os súditos são aqueles que se rendem à autoridade de um rei. No reino, você tem 4 tipos de pessoas. Você tem o rei, você tem os fora da lei, aqueles que não reconhecem a autoridade do rei e são criminosos. Você tem os estrangeiros, que são aqueles que estão dentro do reino, mas que não fazem parte daquele reino. E você tem os súditos do rei, que são aqueles que reconhecem a autoridade do rei e fazem parte desse reino. Eu creio que se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você é um súdito do Rei Jesus. E como esses súditos, como esses seguidores do Rei Jesus Cristo agem? Essa é a pergunta que eu gostaria de lhe fazer nessa manhã. E ao olhar para esse texto, eu quero lhe apontar algumas pistas para que você possa avaliar a sua condição de súdito do Rei Jesus. Em primeiro lugar, os súditos do Rei Jesus Cristo obedecem à vontade do seu Rei. Deixa eu começar por aqui. Os súditos obedecem à vontade do seu Rei. Veja que Jesus Cristo começa nesse texto, Jesus Cristo começa dando uma ordem peculiar para os seus discípulos. Ele diz, olha, vão a determinado lugar e lá vocês vão encontrar uma pessoa e ela vai estar com um jumentinho e vocês vão pedir esse jumentinho e vão trazer para mim. Então, assim, uma ordem meio sem sentido, né? Talvez ao ouvir uma ordem como essa, os discípulos pensassem, Jesus, pelo amor de Deus, né? A gente vai sair para encontrar uma pessoa que a gente não sabe quem é, e o senhor está dizendo que essa pessoa vai estar com um jumentinho, a gente vai pedir, a gente não tem dinheiro para pagar, né? No entanto, os discípulos simplesmente obedecem o mandamento de Jesus Cristo, até por reconhecer quem Jesus Cristo é, e eles já tinham passado por algumas experiências com Jesus sui generis, né? Algumas experiências também peculiares com Jesus Cristo. Um deve ter olhado para o outro e falado, rapaz, é melhor obedecer, afinal de contas, esse é o nosso mestre, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Messias, esse é o nosso Rei. Diante do Rei Jesus Cristo, nós simplesmente obedecemos. Nós obedecemos o Rei Jesus Cristo, ainda que as suas ordens não façam muito sentido. Veja, nós como servos do Rei Jesus, como seguidores do seu reino, nós muitas vezes caminhamos na contracultura desse mundo. Nós muitas vezes somos desafiados a sustentar valores que não são os valores que esse mundo sustenta.
Então, por exemplo, a gente sustenta na nossa ética, no nosso padrão de vida, o amor ao próximo mais importante do que o amor a mim mesmo. E isso é completamente diferente do que esse mundo apresenta, pois esse mundo sustenta em que amar a si mesmo é mais importante do que qualquer coisa. Os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos. E de repente aqui nós estamos vendo o Cristo nos convidando a colocar o foco no outro. E isso é completamente contrário aos valores da nossa cultura. Os valores da nossa cultura dizem: você tem que chegar em primeiro lugar, você tem que ser o melhor, você tem que ser o tal para poder conseguir o seu prêmio. E na ética do reino proposta por Jesus Cristo, ele diz: os últimos serão os primeiros. Quer dizer, mais importante do que chegar em primeiro lugar é trilhar a caminhada de maneira adequada. E isso é completamente diferente do padrão cultural que o mundo apresenta para nós hoje. Como nós sustentamos nos últimos domingos, a pregação de Jesus Cristo tem como ênfase a ética do sacrifício e da renúncia, em que eu sacrifico as minhas vontades, muitas vezes os meus sonhos, o meu tempo, em que eu renuncio muitas vezes aos meus prazeres para o bem do outro, para satisfazer as necessidades do outro. E isso é completamente contrário aos padrões culturais do tempo em que nós vivemos. Nesse sentido, a pregação de Jesus Cristo ela é contracultural, ela aponta para um caminho diferente do que nós estamos acostumados a seguir. E o que fazer? O que fazer quando o Mestre exige de nós coisas que não se encaixam com o mundo em que nós vivemos? Meu querido, a resposta é obedecer. Nós obedecemos à vontade do nosso Rei, ainda que Ele nos dê ordens que não se encaixem com os padrões desse mundo. Ainda que as ordens sejam: vão lá e achem um jumentinho, né? Como Ele falou com os discípulos obedecem porque reconhecem em Jesus Cristo o seu Rei. Então, meu querido irmão, minha irmã, obedeça ao Rei Jesus Cristo. Ainda que isso vá contra as suas próprias vontades. Nós somos treinados nesse mundo a viver para nós mesmos. Desde pequeno, nós temos o nosso caráter, a nossa identidade construída para vivermos para nós mesmos. E é difícil desconstruir essa identidade. É difícil construir um novo eu em que o amor ao próximo, o serviço ao outro seja o que há de mais importante. É difícil, irmãos. No entanto, o fato de ser difícil não torna isso impossível. Obedeça o Rei, mesmo que isso vá contra os seus instintos mais profundos. Obedeça ao Rei. Sabe por quê? Porque é isso que um servo faz. Além de súditos do Rei Jesus, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. E por sermos servos do Senhor, por sermos discípulos de Jesus, nós queremos imitar o Mestre. Queremos agir como Jesus Cristo agiu, falar como Jesus Cristo falou, andar como Jesus Cristo andou. Então eu quero te convidar nessa manhã, no domingo de Ramos, a olhar para aquela multidão que aclamava a Jesus Cristo na chegada de Jerusalém, a olhar para aqueles discípulos que obedeceram à vontade do Rei Jesus e foram buscar um jumentinho montado no qual Jesus Cristo entraria em Jerusalém. Neste domingo, eu quero lhe lembrar que os súditos do Rei Jesus obedecem à vontade dele. Então, meu irmão, seja obediente a Jesus Cristo e cumpra a sua vontade, o seu querer, na sua caminhada, na sua vida. Em segundo lugar, uma segunda lição que eu queria compartilhar com você a partir desse texto é que os súditos do Rei Jesus, eles caminham ao lado do Rei, eles estão ao lado do Rei. Eles olham para o Rei e seguem a sua vontade, eles olham para o Rei e seguem os seus passos. Eles estão do lado do Rei, mesmo que as circunstâncias apontem para o contrário. O que é interessante no Domingo de Ramos? É assim, ele mostra como as multidões podem mudar de opinião muito rápido, né? Porque no Domingo de Ramos, a multidão está acolhendo Jesus Cristo dizendo que Ele é o Rei. Está dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Está lançando mantos, palmas, ramos espalhados para acolher o Rei Jesus. E uma semana depois, menos de uma semana depois, essa mesma multidão estava pedindo a cabeça de Jesus. Alguns dias depois, menos de uma semana, essa mesma multidão que acolhia Jesus Cristo como Rei estava pedindo a morte de Jesus, ao dizer a Pilatos que eles escolhiam Barrabás e queriam que Jesus Cristo fosse morto. Percebe? Aquela multidão estava ao lado de Jesus Cristo só quando achava que podia receber alguma vantagem de Jesus. Porque achavam
que ele era o rei que iria trazer a vitória sobre o jugo estrangeiro, achavam que ele era o rei que iria liderar uma revolução contra a opressão romana. Eles não entendiam que tipo de reino Jesus Cristo estava trazendo. Então, tão logo eles perceberam que Jesus Cristo não ia liderar aquela revolução contra os romanos, eles abandonaram Jesus. Porque não eram súditos de verdade do seu reino. Porque não eram seguidores de verdade do Rei Jesus. Porque um súdito de verdade do Rei Jesus, um seguidor do seu reino, está ao lado do Rei Jesus em toda e qualquer circunstância. Meu irmão, será que você é assim? Nós precisamos estar ao lado do Rei Jesus quando tudo vai bem na nossa vida. Precisamos sim. A gente tem a tentação, quando tudo vai bem na nossa vida, de achar que nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso. A gente tem a tentação de achar, quando tudo vai bem na nossa vida, de pensar assim, nossa, como eu sou bom, como eu sou inteligente, como eu consigo fazer as coisas, olha só, eu consegui sucesso, está tudo dando certo, a minha família vai bem, o meu trabalho vai bem. E a gente tem a tentação de esquecer de Deus nesses momentos bons. Eu quero te convidar, meu irmão, nos momentos bons da sua vida, quando tudo vai bem, a estar ao lado do Rei Jesus. Porque se tudo vai bem na sua vida, é por obra e graça do bom Deus, que lhe abençoa e em sua misericórdia está contigo em cada momento. Meu querido irmão, pare para pensar nesse último ano. Pare para pensar em quantas pessoas queridas nós perdemos. Pare para pensar em quantas pessoas queridas ainda estão num leito de hospital, sofrendo. E ainda assim, por misericórdia de Deus, Ele nos conservou vivos. Nós que aqui estamos ouvindo essa mensagem, participando desse culto, podemos dizer isso. O Senhor nos conservou vivos, o Senhor nos conservou com saúde. Olha quantas coisas boas nós temos recebido do nosso Deus. Então, se tudo vai bem na sua vida, minha querida, meu querido, esteja ao lado do Rei Jesus para dizer a Ele muito obrigado. Agora, nós também precisamos estar do lado do Rei Jesus Cristo quando as coisas não vão bem na nossa vida. E assim como há o dia bom, também há o dia mau na nossa existência. Jesus Cristo uma vez ensinou: no mundo tereis aflições, e nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos lutas. Há também o dia mau na nossa caminhada. E eu quero te convidar, se você hoje, por um motivo ou por outro, está enfrentando esse dia de dificuldade, se você hoje está enfrentando esse dia de angústia, de luta, seja por enfermidade, seja por uma questão financeira, seja por angústia individual, por um processo depressivo, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a estar ao lado do Rei Jesus. Porque quando as coisas vão bem, nós temos a tentação de esquecer de Deus e achar que tudo vai bem por causa da gente. E quando as coisas vão mal, a gente tem a tentação de culpar a Deus pelas coisas. E dizer: Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Eu sou uma pessoa tão boa. Aí a gente acha que é muito bom, né? Eu sou uma pessoa tão boa. E por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso, por aquilo? A gente também sofre a tentação de esquecer de Deus, mas por motivos diferentes, né? De achar que Ele nos abandonou, de achar que Ele nos largou, que se Ele está permitindo que a gente enfrente essa luta é porque Ele não quer mais saber da gente. Eu quero te dizer, meu irmão, que se hoje você enfrenta um dia mau, mais do que nunca você precisa estar ao lado do Rei. Dizer: Hosana. Hosana significa salva-nos. Então diga, assim como a multidão de Jerusalém que acolhia o Rei Jesus no domingo de Ramos, diga: Hosana, salva-nos, me salve, meu Rei. Meu Rei Jesus Cristo, olhe a minha dificuldade, olhe a minha angústia e salva-me. O verdadeiro súdito do Rei Jesus Cristo está ao seu lado em toda e qualquer circunstância. Está ao seu lado quando as coisas vão bem, mas está ao seu lado também quando as coisas vão mal, porque reconhecem que só podem alcançar a vitória se estiverem debaixo da segurança que apenas o Rei Jesus Cristo pode lhe dar. Meu irmão, se você é um súdito verdadeiro do Rei Jesus Cristo, primeiro você obedece à sua vontade, ainda que isso faça com que você caminhe na contracultura desse mundo. E em segundo lugar, você está ao lado do Rei Jesus em toda e qualquer circunstância, por reconhecer que Ele é o seu socorro no tempo de aflição. E por fim, eu quero encerrar essa nossa conversa dizendo para você que um verdadeiro súdito do Rei Jesus Cristo é aquele que age como um anunciador do seu reino, é aquele que age como um arauto do Rei.
Veja a multidão gritando para Jesus naquele dia: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Aquela multidão estava anunciando para todas as pessoas que Jesus Cristo vinha como o Messias, que Jesus Cristo vinha como o Rei naquele momento. A ponto dos fariseus dizerem para Jesus: pede para eles se calarem. E Jesus Cristo dá uma resposta muito interessante. Ele diz: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Jesus Cristo está dizendo é: não há como ficar calado diante da chegada do Rei. Nós queremos anunciar para todas as pessoas que o Rei chegou. Meu irmão, se você é um seguidor do reino de Deus, se você é um súdito do Rei Jesus Cristo, você precisa anunciar a todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo, que existe um Rei que nos protege, que cuida de nós, que é o Senhor sobre as nossas vidas, o Rei Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Todo tempo é tempo da gente testemunhar a respeito desse Rei. Eu compartilhei com algumas pessoas essa semana, nessa última quinta-feira, eu estava voltando do Hospital Militar de área de São Paulo, Hospital do Exército ali no Cambuci. Eu tinha deixado o carro num lava rápido ali perto, e aí eu fui buscar o carro e um jovem que estava ali lavando o carro brincou comigo e falou assim: Major, o senhor usa essas duas espadas que estão aí no seu carro? Eu até demorei um pouquinho a pensar, eu falei: mas não tem espada nenhuma no meu carro, né? E aí eu lembrei que tinha duas Bíblias ali dentro, né? Eu falei: ele está falando da Bíblia, né? E eu disse: eu uso essas duas espadas, eu sou capelão, né? Eu sou pastor, eu uso essas espadas para poder anunciar o Evangelho do Rei. E aí a gente começou a conversar e eu descobri que ele era alguém que estava afastado de Jesus e antes de ir embora a gente conversou, eu aconselhei, eu apresentei o Evangelho do Rei Jesus Cristo para ele. E ali naquele lava rápido, antes de ir embora, com a devida distância regulamentar, né, as medidas sanitárias, cada um com a sua máscara, ali naquele local eu tive a oportunidade de orar com ele e aquele jovem se reconciliou com Jesus. A tempo e fora de tempo é momento da gente anunciar o Rei Jesus Cristo, compartilhar o Evangelho, a boa notícia de que Ele veio para nos salvar e nos trazer paz. Meu irmão, você tem sido um anunciador do Evangelho de Jesus? Você tem sido um anunciador do Rei da paz? Se nós somos verdadeiros seguidores do reino, se nós somos súditos do Rei Jesus Cristo, nós precisamos anunciar o Evangelho do reino a tempo e a fora de tempo. A gente anuncia o Evangelho com os nossos dons, ao servir aos outros, ao abençoar a vida dos outros com os talentos que Deus nos deu. Com isso a gente está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Você deve conhecer aquela frase atribuída a São Francisco de Assis, que ele diz: pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Indicando para o fato de que o simples fato da gente servir ao outro, abençoar o outro, doar o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos para servir o outro, já é uma forma de anunciar o Evangelho. Mas mais do que com o nosso serviço, nós também anunciamos o Evangelho do reino, do Rei Jesus Cristo, do reino de Deus, com a nossa voz, quando a gente compartilha quem Jesus Cristo é. Muitas pessoas estão caminhando para a perdição porque ainda não tiveram ninguém para dizer: olha, o Rei Jesus Cristo ofereceu a sua própria vida para que você encontrasse a salvação. E nós somos desafiados por Deus para compartilharmos esse Evangelho do reino. Então a gente serve a gente anuncia o Rei Jesus Cristo com o nosso serviço e a gente anuncia o Rei Jesus Cristo com a proclamação, com a pregação do Evangelho. Meu querido, minha querida, nessa manhã, pense quantas pessoas estão próximas a você e precisam ouvir sobre o Rei Jesus Cristo, um Rei que traz a paz à nossa vida tão atribulada. Se você é um verdadeiro seguidor do reino de Deus, se você é um súdito do Rei Jesus Cristo, eu te convido a ser um arauto do reino, alguém que anuncia a chegada do Rei, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Domingo de Ramos, a multidão reunida em Jerusalém para acolher o Rei Jesus Cristo. Isso nos ensina muito sobre como é um seguidor de Jesus. Um súdito do Rei Jesus Cristo é alguém que obedece à vontade do seu Rei. Um súdito do Rei Jesus Cristo é alguém que está ao lado dele, nas boas e nas más circunstâncias.
Um súdito do Rei Jesus Cristo é aquele que anuncia a chegada do Rei, aquele que anuncia o Evangelho, a boa nova da salvação. E eu quero encerrar essa palavra, meu irmão, te lembrando que Jesus Cristo é um Rei de paz. Ele traz a paz à nossa angústia. Ele veio montado no jumentinho. Esse é um fato interessante. Na Palestina, do mundo antigo, quando um rei ia visitar outro reino, se ele fosse montado num cavalo, isso era um sinal de que ele estava indo em guerra. Ele estava indo com o propósito de dominar aquele outro reino. E se ele quisesse mostrar que estava indo numa visita de paz, ele ia montado num jumento, num jumentinho. Então, quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, ele diz: sim, eu sou um rei. Mas eu não sou o rei que vocês estão esperando, um rei que vai dominar, que vai lutar contra a dominação romana, um rei que vai libertar os judeus do jugo estrangeiro. Eu não sou esse rei da guerra. Eu sou um rei de paz, por isso que eu vim montado no jumentinho. Mas se você for olhar para a Bíblia, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, diz que um dia Jesus Cristo virá outra vez e virá montado num cavalo branco, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque ele virá para exercer juízo com toda a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai. Meu irmão, naquele dia não vai dar mais para poder se render ao Rei Jesus. Então você que ouve essa palavra hoje pela manhã, o nosso Rei, o Rei de paz, vem montado num jumentinho para nos oferecer a certeza da salvação, para nos oferecer a paz no dia da angústia, para nos oferecer as bênçãos que somente a boa notícia do Evangelho pode trazer. Então, nesse tempo em que ele vem como um Rei de paz, eu quero te convidar a se render a ele, na certeza de que um dia ele voltará, não montado no jumentinho, mas montado num cavalo branco, como o Rei vitorioso que é, para dominar todos os povos, línguas e nações, e para exercer para sempre o reino eterno da sua boa vontade. A este Rei Jesus Cristo seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, nós marcamos hoje o início desta semana chamada Santa, lembrando da entrada triunfal do Teu Filho Jesus Cristo em Jerusalém, como Rei que é. Ó Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo é o Rei das nossas vidas, que vem como Rei de paz, trazendo a paz no dia da aflição, no dia da angústia. E nós nos rendemos a este Rei como súditos que somos. Ajuda-nos a obedecer sempre à vontade do Rei Jesus, Senhor. Mesmo quando esta vontade for contra a nossa própria vontade, contra a cultura do nosso mundo, ajuda-nos a sermos obedientes ao Rei Jesus. Ajuda-nos a estar ao lado do Rei Jesus em toda e qualquer circunstância. Quando os dias são bons, quando os dias são maus, ajuda-nos a entender que nós precisamos do Rei Jesus para nos trazer a libertação e a vitória. Então ajuda-nos a estar ao lado dele. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos arautos do Rei Jesus Cristo, anunciadores, pregadores da boa nova, da boa notícia, do Evangelho de Jesus Cristo. Pregadores da verdade, de que Jesus Cristo trouxe um reino de paz e que nós podemos construir esse reino agora, já agora nesse tempo. Deus, prepara-nos para essa semana, a celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão e cada irmã que está participando desse culto, aqueles que estão enfrentando lutas, aqueles que têm familiares enfermos. Senhor Deus, cura em nome de Jesus Cristo. Aqueles, Senhor Deus, que estão angustiados por esses dias, deprimidos em sua alma. Ó Deus, traga a alegria do Senhor, que é a nossa força, a cada um destes irmãos e irmãs. Senhor Deus, ajuda-nos a manter a cabeça erguida diante da aflição e encararmos tudo com a certeza de que temos no Rei Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus, a vitória sobre todas as coisas. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Nós rogamos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Senhor Espírito Santo, estejam, meus irmãos, convosco, e convosco permaneçam, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Dê um abraço nas pessoas da sua família, representando assim a comunhão da igreja, e que essa semana
santa, semana da celebração da Páscoa, seja uma semana abençoada na sua vida e da sua família. Que a paz de Cristo, o Rei da Paz, esteja com você. Amém.